Olá, meu nome é Fábio Como, eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação do IME-USP e eu vou falar para vocês sobre a importância de utilizar métodos ágeis de desenvolvimento de software quando você está desenvolvendo uma startup de software, uma startup digital. Quando a gente desenvolve uma startup, é importante utilizar boas metodologias de desenvolvimento da sua startup. Então a gente está vendo aqui, por exemplo, como funciona o desenvolvimento de clientes, que é uma metodologia proposta por Steve Blank, que fala principalmente sobre como você desenvolve o seu modelo de negócios, como que você cria o seu MVP, como que você testa o seu MVP. Quando esse MVP é um software, quando o produto da sua startup é um software, é fundamental a gente ter dois níveis de trabalho. No nível superior dessa figura que a gente está vendo, a gente tem a metodologia de desenvolvimento de clientes, onde a gente vai elaborando o modelo de negócios e vai induzindo, vai determinando qual é o tipo de software que a gente precisa implementar. E daí a gente vai para a camada de baixo da figura, que é uma camada que mostra como funciona um modelo específico de desenvolvimento de software ágil, chamado XP, ou Programação Extrema, que é um modelo baseado em coletar informações das necessidades do cliente e dirigir o desenvolvimento do software baseado nessas necessidades do cliente e em pequenos passos. Tá? O desenvolvimento do software gera dados e feedback e insights para a área de desenvolvimento do modelo de negócios. E a área do desenvolvimento de modelo de negócios gera dados, hipóteses, definição de experimentos e insights para a parte de desenvolvimento ágil de software. Então, nesse vídeo eu vou me concentrar na parte de baixo, que é a parte que fala mais sobre como que a gente desenvolve software com alta qualidade para uma startup. Primeiro, o que é desenvolvimento de software? Tem vários aspectos do desenvolvimento do software. Tem muito de matemática, né, de lógica, de raciocínio lógico para você definir as regras de um software. Um programa é uma especificação lógica-matemática do que o computador deve fazer. Tem muito de ciência experimental e testes que você vai fazer. Mas tem também bastante de engenharia, porque você está construindo algo novo, né? O software não é algo tangível, mas é algo novo que você está construindo. Também tem aspectos estéticos, e onde a intuição desempenha um papel importante. Então tem aspectos artísticos também ao se construir software. Finalmente, a psicologia tem um papel importante, porque primeiro são pessoas, grupos de pessoas interagindo entre si que desenvolvem software, e os nossos usuários ali normalmente também vão ser softwares, então é importante entender os comportamentos e a psicologia das pessoas. Finalmente, para você fazer um software de alta qualidade, você precisa de muita disciplina e método. Um erro comum é olhar para o software como apenas um desses itens e ignorar os demais. Achar que desenvolver software só é engenharia é um erro, que só é ciência é um erro, que só é arte também é um erro. A gente tem que ter uma visão completa de todos esses aspectos. Tá? Eu vou agora falar para vocês um método específico de desenvolver software que a gente chama de desenvolvimento ágil de software. Esse método foi proposto já há quase 20 anos atrás, por um grupo de especialistas internacional em desenvolvimento de software, e eles escreveram um manifesto ágil dizendo qual é o jeito eficaz de se desenvolver software. E tem 4 pontos principais. O primeiro ponto diz que o mais importante são a gente olhar para indivíduos e as interações que entre os indivíduos que desenvolvem o software, as pessoas que estão relacionadas com aquele produto. Isso é mais importante do que a gente olhar cegamente para ferramentas que eles estão usando, para os processos que eles estão usando. O segundo é que para avaliar se o processo está funcionando bem, o que interessa é ter software funcionando, que a gente consiga demonstrar e dar para o nosso cliente usar o software e dizer se aquilo está fazendo o que o cliente precisa. Isso é muito mais importante do que alguma documentação detalhada ou completa do que é feito. Terceiro ponto, colaboração com o cliente, a gente extrair as necessidades, as dores do cliente, mostrar o software que a gente está desenvolvendo para o cliente, obter o feedback, se aquilo está funcionando ou não está funcionando. Isso é muito mais importante do que a gente assinar algum contrato a priori do que precisa ser desenvolvido. Finalmente, adaptação a mudanças é muito mais importante do que seguir um plano inicial. Qualquer plano que você faça vai estar errado o plano. Então você precisa se adaptar. Quando aparecem fatos novos, você aprende coisas novas, a gente vai se adaptando. Numa startup você vai estar o tempo todo aprendendo coisas novas e adaptando o seu plano inicial. E, então, o princípio principal ali
do Manifesto Ágil é que o nosso objetivo ao desenvolver software é satisfazer o cliente entregando rapidamente e com frequência sistemas com algum valor para o cliente. Então, o que a gente faz tipicamente é entregar versões funcionais em prazos curtos do nosso software. Todo mês, toda semana, em alguns casos até todo dia lançar uma versão nova do software. Está preparado para requisitos mutantes, o cliente vai sempre mudando de ideia do que precisa ser feito, né? Colocar junto as pessoas que entendem do negócio e os desenvolvedores para trabalhar em conjunto com o máximo de interação possível e trocar informações através de conversas diretas, de preferência olho no olho e não através de documentos ou relatórios frios. Além disso, o Manifesto Ágil diz que a gente deve medir o progresso de um projeto através da quantidade de software funcionando que a gente tem. A gente precisa ter um ambiente de desenvolvimento sustentável, os programadores têm que estar felizes e trabalhar um número razoável de horas por semana, porque se você trabalha demais, você vai começar a gerar software de baixa qualidade. A gente precisa construir projetos com indivíduos motivados, a gente precisa buscar sempre as soluções mais simples, né? Tem essa ideia do MVP, é o mínimo produto mais simples possível que a gente consegue usar para testar se o cliente está satisfeito ou não. E de tempos em tempos o time pensa em como se tornar mais eficiente e ajusta o seu comportamento de acordo. Então a gente está a todo momento buscando essa melhoria contínua. O que a gente dá para fazer? O que a gente pode fazer de melhor? Tem vários métodos ágeis específicos, um que os programadores adoram se chama programação extrema, um outro método muito popular entre gerentes é o Scrum. Em geral, essas coisas funcionam melhor combinadas. Tá? Se você usar só Scrum, você não tem garantia nenhuma de que você está sendo realmente ágil, dá para ser bastante não ágil usando Scrum. E se você simplesmente só usar programação extrema, você pode ficar deficiente em algumas questões de gestão. Então, em geral, um bom projeto vai combinar boas práticas desses dois métodos. Tem uma ferramenta muito útil que é muito comum aí, é o Kanban, né, onde a gente coloca aqueles post-its dizendo que as coisas que precisam ser feitas, as coisas que o time está fazendo e as coisas que já foram feitas, e usar isso para gerenciar o desenvolvimento do projeto. E tem vários outros métodos aí. O importante é aderir às boas práticas, não necessariamente qual método específico você está usando. Quais são essas boas práticas? Tá? Então, a primeira coisa é o planejamento adaptativo. Quando a gente está fazendo o planejamento do que precisa ser feito, ter o cliente presente, ou no caso da startup, pessoas que entendem do negócio e também pessoas que fizeram entrevistas com dezenas de potenciais clientes e entendem o que o cliente precisa. E daí a gente vai escrever histórias do usuário, são histórias que descrevem como o usuário usa o sistema no seu dia a dia, e a gente vai só detalhar essas histórias quando a gente for realmente implementar aquele pedaço do MVP. É muito comum, muito útil também ter um sistema online de gestão das tarefas que a equipe está desenvolvendo. Por exemplo, eu gosto de usar muito o GitLab, onde você pode definir para cada funcionalidade quais são as tarefas e o pessoal de negócios pode se comunicar com os desenvolvedores por meio dessa ferramenta online, independente de onde a pessoa esteja. Outras práticas importantes são programação em pares, onde você tem dois programadores colaborando para gerar um código de forma a melhorar a qualidade. Testes automatizados é algo absolutamente essencial. Se você trabalha numa empresa que não usa testes automatizados, é uma empresa que não leva a qualidade de código a sério, né? Então é algo absolutamente fundamental para você ter um software de alta qualidade. Refatoração, ou seja, você sempre buscar melhoria contínua nos seus sistemas, no seu software e, fundamentalmente, trabalhar em pequenos passos. Tá? Não pensa em eu vou trabalhar durante 6 meses, daqui 6 meses entregar o meu software ou fazer um teste com o cliente. Não. O ideal é você ter ciclos o mais curto possível. Por exemplo, um ciclo semanal, que toda semana o seu cliente testa o software e dá o feedback do que ele gostou, o que ele não gostou, e você vai incrementalmente projetando, desenhando o seu sistema e incrementalmente implantando o sistema baseado sempre no feedback dos seus usuários. Finalmente, integração contínua é algo que a gente busca também ter um repositório único de código-fonte, onde todos os desenvolvedores colocam aquele código, e você tem um esquema automatizado
em que o código que é colocado no repositório ele já é testado, e se ele funciona, ele é colocado em produção e os clientes já conseguem utilizar. Um recado final que eu gostaria de dar para vocês, então, ao desenvolver uma startup digital, uma startup de software, seja ágil, adaptativo, saber que é impossível você planejar a priori tudo que vai acontecer, então você precisa se adaptar às mudanças. Elimine desperdícios no seu processo, coisas que não tragam valor para o seu cliente, para o software que você está desenvolvendo, não interessam. Invista na qualidade da equipe do desenvolvimento que vai gerar o software. Valorize a qualidade do software que eles vão gerar e busque um time de fundadores heterogêneo que tenha dentro de si todas as habilidades necessárias, em particular alguém bom no negócio específico que você está tratando, gente boa de tecnologia e gente boa que entendam aquele mercado. Se você tiver essas 3 habilidades na sua equipe de fundadores, você tem muito mais chance de sucesso. Então, boa sorte.